Olá, pessoas maravilhosas que estão me assistindo, tudo bom com vocês? Não sei se eu sei fazer isso. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente chegou em 1160 inscritos. E eu não sei nem o que falar, porque pra mim é muita gente. Tô tentando imaginar todo mundo em uma sala, em um lugar, e eu não consigo, é muita gente. Eu acho que eu levaria muito tempo pra falar com todo mundo, sabe? Então, muito obrigada mesmo a cada um de vocês, cada comentário, por todo o carinho que vocês depositam aqui pra mim. Eu espero estar à altura pra retribuir vocês, gente. E é sério, eu tô muito emocionada, tô muito feliz com isso. Eu peço desculpas pela minha ausência. Muita gente comentando pra eu não sumir. Sério, muito obrigada e não desistam de mim. Então, hoje eu peguei o dia pra ler todos os comentários e eu comecei a fazer tipo uma votação dos personagens que vocês mais queriam e ficou entre a Rosalie e o Edward. E aí, já que a gente tá nessa, né, comemoração de 1000 inscritos, eu achei que seria super especial falar hoje um pouquinho sobre a vida do Edward. Na verdade, não é um pouquinho. Tô até com medo de quão extenso vai ficar esse vídeo. Mas é isso, gente. Novamente, muito obrigada e senta que lá vem história. Então, gente, vamos pra história do nosso Edinho, né? O Edward Cullen, ou Edward Anthony Mason Jr., ele nasceu no dia 20 de junho de 1901, em Chicago. Ele é filho único do casal Edward e Elizabeth Mason. A vida do Edward como humano sempre foi muito de boa, muito tranquila, feliz. Os pais eram ricos, o pai dele era um advogado bem-sucedido, ele sempre ganhava tudo de melhor do pai, ele estudou em escolas particulares, então era até que tranquilo, sabe? O pai dele não dava muito afeto, muita atenção, ele era sempre muito distante, tanto dele quanto da mãe dele. Então o Edward virou o centro de atenção da mãe, onde ele recebia todo o amor possível. O Edward desde sempre foi apaixonado por música, ele sempre foi um ótimo pianista, então isso vem desde a época dele como humano. Em agosto de 1918, a maioridade passou para 18 anos, e nisso faltava apenas um ano para o Edward ter que se alistar. A mãe dele estava morrendo de preocupação porque a Primeira Guerra Mundial estava prestes a começar e ela não sabia quanto tempo ia durar a guerra e, né, tava preocupada também por causa da vida do filho dela. Eu vou lembrar vocês que nesse período de 1918, Carlyle estava em Chicago. Se você não sabe ainda sobre a história do Carlyle, eu vou deixar um tanto por aqui porque tem nesse canal já também, tá? Mas enfim, voltando. Então, 9 meses antes de ter que se alistar, antes do Edward chegar aos 18 anos, a gripe espanhola chegou em Chicago. O Edward e os seus pais, eles adoeceram muito rápido. Os três estavam em estado muito grave. O pai do Edward, ele foi o primeiro a falecer, ele não resistiu, e a mãe dele também não. Antes de falecer, ela pediu para o Carlyle fazer o possível para salvar o filho dela. Parecia que ela sabia que ele podia fazer alguma coisa sobrenatural. Parecia que ela tinha conhecimento de algo. E muito comovido foi isso que o Carlyle fez. Antes do Edward falecer, ele transformou ele em vampiro em 1918. Como eu falei pra vocês na história do Carlyle, ele estava passando por um momento muito depressivo, muito solitário, né? E ele nunca teve realmente uma companhia. Então ele até tinha pensado em fazer alguém, criar alguém apenas para ser a sua companhia, só que isso seria um ato extremamente egoísta e a gente sabe que o Carlyle não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Então o Edward chegou na vida dele exatamente no momento perfeito. Os dois eles se tornam parceiros, eles se tornam a companhia um do outro, mas essa relação realmente começou a ser construída e um começou a tratar o outro como família, né? Então o Edward realmente virou o filho do Carlyle. Pouco tempo depois, o Carlyle já percebeu o dom do Edward de ler mentes, porque o Edward respondia as perguntas antes mesmo de ele falar em voz alta. E também, né, ele conviveu com os Volturi, então ele sabia desses poderes. Em 1921, a Esme se junta a eles. Eventualmente, ela se torna a esposa do Carlyle e a mãe do Edward. Eu não vou falar muito sobre esse encontro agora, porque eu vou fazer a história dela, mas eu falei um pouquinho na história do Carlyle também, de como que eles se conheceram pela primeira vez e tal. A relação dos três era uma relação muito boa, existia um amor incondicional entre eles e tudo mais. Tem uns gatinhos passando por aqui. Entre 1927 a 1931, o Edward ele se rebelou e ele decidiu que ia sair e viver por conta própria longe do Carlyle e da Esme.
Isso vai fazer com que a gente volte um pouquinho agora na história para entender o porquê isso aconteceu. Em 1921, a Esme entra para a família. E um pouquinho antes, em Sol da Meia-Noite, o Edward tem esse flashback, que se eu não me engano é numa conversa com o Emmett. Conta que o Carlyle se encontrou, né, teve um reencontro feliz, amigável com duas amigas, e apresentou o Edward a elas. Elas eram do clã irlandês. E elas apareceram em Amanhecer Parte 2, só que eu não sei falar o nome da que eu quero falar. Eu vou deixar aqui escrito, eu acho que é alguma coisa tipo Siobhan, não sei. Mas é isso aí que tá escrito aqui, me perdoem. Edward lê a mente dela e ela tá pensando que o Carlyle tá negando ao Edward, né, a maior alegria da vida, que no caso seria beber sangue humano. E isso fica na cabeça do Edward, sabe? Tipo, ele não esquece dessa frase, ele não esquece disso. Ele fica tentando ali entender também o motivo e tal. Voltando, né? A gente também fez um flashback agora, querendo ou não, pra 1927, nesse período que ele se rebelou. O Edward, então, saiu. Ele foi viver por conta própria e ele decidiu que ele queria experimentar sangue humano. Então o Edward pensa que uma maneira de ele experimentar o sangue humano seria de se alimentar de pessoas malvadas, pessoas que fazem mal às outras pessoas e que, né, então talvez não seria tão ruim assim o que ele iria fazer. A primeira vítima dele foi o primeiro marido da Esme, que isso vocês vão saber um pouco melhor na história dela, que eu vou contar pra vocês ainda. O primeiro marido dela, ele era muito abusivo, ele era muito violento, ele maltratou muito a Esme, então o Edward fez dele a sua primeira vítima e foi o primeiro sangue humano que ele experimentou. Então o Edward continuou nessa, né? Ele só caçava pessoas malvadas e tudo mais. Porém, ele fez uma vítima que seria inocente. No caso, era alguém que estava pensando em cometer um crime, mas ainda não havia cometido. Foi a única vítima inocente que o Edward realmente fez. Um tempo depois, o Edward começou a pensar que matar essas pessoas não fazia ele ser melhor a ela, sabe? Fazer ele meio que se igualar. Então ele decidiu parar e voltar com o Carlyle e a Esme. Aí quando ele chegou, ele foi super bem acolhido, os dois estavam de braços abertos e tudo mais. Então o Edward lia, né, a mente dos dois e via que eles estavam muito preocupados, porque eles sentiam que o Edward precisava de alguém, porque eles eram um casal e o Edward estava sozinho, então eles sentiam que ele precisava de uma companheira. Então, quando Carlyle transformou a Rose, ele imaginou que ela poderia vir a se tornar a companheira do Edward. Porém, deu tudo errado. Foi tudo ao contrário disso. Os dois não se deram bem. O Edward, ele achava ela muito egocêntrica, muito vaidosa, muito irritante. Então, ele não teve nenhum interesse por ela. E ela também não sentiu nenhuma atração por ele, não. Então, o amor deles virou um amor fraterno mesmo, né? Um amor de irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre os dois. A Rose, ele nunca se sentiu atraída pelo Edward, só que ela ficava muito ofendida com o fato de que ele também nunca se sentiu atraído por ela, porque a Rose, ele estava sempre acostumada a ser cortejada, a ser adorada em todo lugar que ela ia e tudo mais. Então, quando ele meio que dispensou ela, não sentiu nada por ela, ela ficou extremamente irritada. E esse é um dos motivos para ela ter aqueles ciúmes pela Bella. Chegou no momento que, antes da Bella aparecer, ela tinha se conformado que o problema era o Edward. O Edward devia ter algum problema de não se sentir atraído por ninguém. Mas quando a Bella apareceu e ele se apaixonou pela Bella, ela teve esse sentimento, sabe? O que que ela tem que eu não tenho, sabe? Então ela ficou realmente com ciúmes disso, ficou furiosa. Não pelo fato de sentir algo pelo Edward, né? Algo romântico, algo, sei lá, e sim pelo fato de que ele não se sentiu atraído por ela. Mas, pra fechar isso também, né, eu acho muito legal a gente falar que eles têm uma relação meio conturbada, né, eles não são muito amigáveis, assim, um com o outro. Que em Sol da Meia-Noite, o Edward ainda fala que fica muito feliz por ela ter cuidado do Emmett, por ela ter levado o Emmett até o clã e tudo mais, e por ela fazer ele feliz. Em 1935, o Emmett se junta à família também, após ser salvo pela Rosalie. Eu também já falei sobre isso no vídeo da história do Emmett. A Rosalie salva ele, então ele se junta à família. E em 1936, eles se mudam para Forks, eles fazem um acordo com os Cleutes e tudo mais. Em 1950, o Jasper e a Alice, eles entram também pra família. Vocês sabem, né, os Cullen, eles sempre se mudam, então um tempo depois eles foram pra Alaska.
onde lá também tinha um clã chamado Clã Denali, que vocês provavelmente já ouviram falar deles. Eles também são um clã que seguem essa dieta, né, de beber apenas sangue animal, então eles convivem ali por um tempo. E nesse tempo, a Tânia, ela se sente super interessada pelo Edward, ela tem um crush gigantesco nele, só que ele não corresponde à altura nem nada do tipo. Então, também por causa disso, eles se mudam novamente, e durante esse tempo eles ficam se mudando, e se mudando, e se mudando. O Edward, ele fez faculdade milhares e milhares de vezes, ele tem 2 diplomas de medicina, porém ele nunca exerceu por causa do sangue, né? Ele fez história da arte, ele fez literatura, ele fez engenharia mecânica, ele tem conhecimento de vários idiomas, se não todos, se eu não me engano. Enfim, ele tem muita faculdade mesmo. Com a morte dos seus pais, ele herdou a casa, né, em Chicago. Então, o que ele faz é que a cada 50 anos, ele vai como se fosse o novo herdeiro para pegar a herança e ele vai fazendo isso, fingindo ser um novo herdeiro. Então, em 2003, os Cullen voltam para Forks. E em 2005, o Edward conhece a Bella, Isabella Swan, ela mesma, a própria. Em Sol da Meia-Noite, ele revela como que foi frustrante e difícil, de fato, conhecer a Bella. Vamos começar com o fato de que ele não conseguia ler a mente dela. Como assim ele não conseguia ler a mente dela, sabe? E a única forma que ele tinha de conhecer um pouco sobre ela era lendo a mente das pessoas ao redor dela. Então, o que ele sabia era o que as pessoas pensavam dela. Entende? Quando a Bella senta pela primeira vez ao lado dele, lá naquela aula de biologia, e vem aquele vento, né, aquele ar forte, e ele sente o cheiro de sangue dela, como ele mesmo diz, o monstro que estava meio que adormecido, ele acorda com tudo e ele começa a pensar em milhares de planos de matá-la e também de fazer um massacre na sala de aula, tipo, em questão de segundos. Foi realmente, tipo, por pouco mesmo que o Edward não comete essa loucura. Com essa situação, ele foi pra Alaska para meio que fugir, para não ter que falar com a família sobre isso e tal, e também com medo de machucar a Bella. E nisso a Tânia ajuda muito ele. Ela fala que ele tem que enfrentar os problemas, tem que voltar pra Forks, tem que ser forte, tal. Ela dá um apoio muito legal, assim, pra ele. Então ela convence ele de voltar pra Forks, que ele volta, né? Aquela semana que ele fica sumidinho, é essa semana que ele vai pra Alaska. E aí, depois disso, né, também são coisas que a gente sabe em Sol da Meia-Noite, quando o Edward realmente conversa com a Bella pela primeira vez, naquela outra aula lá de biologia e tal, tem um negócio da cebola dourada, ele realmente sente que tem uma coisa estranha ali acontecendo, ele começa a sentir que não era normal, entende? E com isso ele percebeu que ele não podia ficar perto dela, ele percebeu que alguma coisa ruim ia acontecer se ele não mantesse distância, e foi quando ele pensou realmente em ir embora de novo. Porém, o Tyler quase esmaga a Bella com a van, e o Edward vai lá pra salvá-la. E isso causou algumas confusões, impedindo ele de ir embora. Bom, após ele salvar a Bella, né, começa uma discussão familiar mesmo. O Jasper e a Rose, ele queriam que ela morresse, coisas do gênero, e o resto da família tava tentando entender o porquê que ele fez aquilo, não sei o que tava acontecendo e tal. E então a Alice tem 2 visões, e ela conta pra família, né, que ou a Bella ia fazer parte da família ou ela ia morrer como humana. Então o Edward decide se distanciar dela novamente, e esse período dura cerca de 2 meses. E nesse tempo o Edward realmente percebe que tá apaixonado por ela. Então, atualmente, o Edward, ele é marido de Bella Swan, ele é pai de Renesmee, ele é filho de Carlisle e Esme e irmão de Emmett, Jasper, Alice e Rosalie. Essa foi a história de hoje, a história do nosso querido Edinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Pode deixar que eu vou fazer de tudo para continuar aqui presente. Me mandem outras sugestões, já anotei todas as histórias que vocês querem ver da saga. Mas se vocês tiverem outras ideias também pode falar, que é aí que eu vou tentar fazer, prometo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, muito obrigada pelos meus inscritos. E até mais!